Pois é, gente, vamos aqui fazer a leitura do capítulo 16, né, desse livro Jesus Não é Deus, de autoria do Dr. Bezerra de Menezes, quando era encarnado, e ele escrevia no jornal com o pseudônimo Max. Esse livro é a reunião de 20 artigos, né, publicados no Jornal do Brasil em 1895, para vocês terem uma ideia, né? Mas graças ao trabalho do pesquisador espírita Jorge Damas Martins, que fez o levantamento desses artigos na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e posteriormente publicou este livro, nós estamos tendo a oportunidade de lê-lo. Só que como ele não foi mais publicado, esse que pertence a um amigo que me emprestou, eu estou fazendo a leitura dos capítulos, um capítulo por vídeo, para quem tiver interesse em conhecer essa obra, ter acesso a esse conteúdo. Mas vamos lá, o capítulo 15, ele começa dizendo: podemos dizer, sem temor de sermos contrariados pelos que lerem São Mateus, sem ideia preconcebida, que neste Evangelho, como nos Atos dos Apóstolos, como na Bíblia, não foi que a Igreja bebeu o que ensina sobre a divindade da natureza do Cristo. Passemos ao Evangelho de São Marcos, por ver se aí descobrimos aquela fonte. Logo no capítulo 1, versículo 2, encontra-se o trecho de Isaías, já citado, em que Deus promete a Jesus mandar adiante o seu anjo para lhe aparelhar o caminho, prova de que Marcos não se afasta da linha de Mateus, quanto a considerar Deus distinto e superior a Jesus e, por conseguinte, Jesus, todo grandeza, mas dependente de Deus. No versículo 7, diz João Batista: após mim vem outro mais forte do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para lhe desatar a correia dos sapatos. Outro mais forte que eu. Não está claro que falando dele, um homem, quer dizer outro ser humano? Por que dizer João, após mim virá o Filho de Deus, ele mesmo Deus, se assim o considerasse? Outro mais forte do que eu não estabelece e manifesta a relação de naturezas, embora esse outro seja mais forte e tão superior que ele declara indigno de atar-lhe a correia dos sapatos. Então, como tergiversar em casos assim? Marcos abraçou a opinião de João Batista, de que Jesus, com toda a sua excelsa grandeza, é filho de Deus por ter sido por Deus criado. Ora, é também filho do homem, por pertencer à espécie humana, nela glorificada. No versículo 24, o evangelista dá-nos pela boca do Espírito imundo esta nota que Jesus é o Santo de Deus e, portanto, que não é Deus. Ou Santo de Deus, ou Deus. Isso é rigoroso, né? No capítulo 7, versículo 34, no caso de trazerem a Jesus um surdo mudo, diz o evangelista: e levantando os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe: Éfta, que quer dizer abre-te. O que significam aquele olhar para o céu e aquele suspiro? Evidentemente, uma prece ao Senhor Deus onipotente. Mas se Jesus fosse substancialmente Deus, por que prece? Quem tem de si não pede a outrem. No capítulo 8, versículo 38, temos: porque se desta geração adúltera e pecadora se envergonhar alguém de mim, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Marcos ainda acentua mais
que os outros a condição especial de Jesus, do Filho de Deus e não Deus, não dizendo que ele virá em toda a sua glória, mas sim na glória de seu Pai. Isso é uma prova de que o evangelista nunca teve o pensamento sequer de que Jesus fosse Deus, embora o adorasse como o Cristo de Deus. No capítulo 10, versículo 40, temos: mas pelo que toca a ter desassento à minha destra ou à minha esquerda, não me pertence a mim concedê-lo. A quem pertencia? Evidentemente a quem era sobre ele, acima dele, né? Mas acima de Deus, ninguém. Logo, Jesus aí declara que não é Deus. Quando um escriba perguntou qual era o primeiro dos 10 mandamentos, Jesus respondeu que de todos o primeiro era este: ouve, Israel, o Senhor teu Deus é só o que é Deus. E o escriba lhe disse: mestre, na verdade disseste bem que Deus é um só. Se Jesus compreendesse o futuro ensinamento da igreja, isto é, se ele tivesse como verdadeiro que ele era Deus, não era ocasião oportuna de ensiná-lo também, dizendo ao escriba: sim, Deus é um só, mas é trino em pessoa? O evangelista, porém, observa o seguinte: e vendo Jesus que o escriba tinha respondido sabiamente, logo não é sábio dizer que Deus não é um só, um absoluto, como disse Jesus, e como repetiu o escriba. No capítulo 13, versículo 32, ele diz: a respeito, porém, deste dia ou desta hora, ninguém sabe quando há de ser, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. Não há, nem pode haver mais terminante declaração de que o Filho não é Deus. Como poderia ele ignorar o que sabe o Pai, se ambos fossem o mesmo Deus? Seria a mesma pessoa conhecendo e ignorando ao mesmo tempo uma coisa? Seria verdadeiramente não um mistério, porque mistério oculta verdades, mas um monstro moral que não pode encobrir senão erros. E atendei, amigo, que não se trata aqui de juízos humanos, mais ou menos autorizados, mas de palavras do próprio Jesus. E nem ao menos foram elas ditas por parábolas, mas de um modo claro e preciso que não admite interpretações. O filho, pois, disse-o Jesus, não sabe o que só o Pai sabe, quando será o dia do juízo. E pois, ou as 3 pessoas que formam um só Deus não são iguais, pois que uma sabe o que a outra ignora, ou a Trindade é coisa imaginária. Refleti, pois, nessas palavras do Divino Mestre e conclui: ou pela verdade do que ele disse, ou pela do que diz a igreja. São 2 verdades opostas. Os 2 ensinos são opostos e, portanto, um é falso e o outro é verdadeiro. Quereis dar por falso de Jesus, para, no vosso entender, engrandecê-lo, dando por verdadeiro da igreja, dos homens? Ó cegueira! Já destruíste o templo, ainda queres devorar a igreja? Jesus diz terminalmente que não é Deus, mas a igreja infalível afirma que ele mentiu. Em todo caso, Marcos afirma, sem discrepância, a natureza humana do Redentor. Max.
É isso aí, terminamos nosso estudo desse capítulo e vamos dar continuidade. Estamos chegando no final, né? Já estamos no 17 agora, vamos partir para o 17, né? E são 20 capítulos, né? Então encerraremos esse estudo e eu espero que no final você já tenha conseguido formar uma opinião segura de que Jesus não é Deus. Até lá!